E aí, gente boa, tudo bem? Tudo bem com vocês? Tudo bem com seus familiares? Isso, continua se cuidando. Quanto mais a gente se cuidar, mais forte o seu sistema de defesa fica, menor a chance de você pegar qualquer tipo de enfermidade qualquer. Nem estou mais tão preocupado, tô, lógico, preocupado com tudo. Mas a gente tem que se cuidar, se mantendo bem. Se mantendo bem porque estamos indo muito bem. Já estamos aqui, ó, dia 5/6, sexta-feira já, terminando essa semana já do próximo mês dessas nossas aulas gravadas. As aulas gravadas, você está acompanhando, espero que sim, até quero dar pegadinha no pé de levinho assim, ó. Gostaria que você estivesse assistindo melhor essas aulas. Eu fico vendo pelas visualizações ali, eu tenho esse controle. Eu consigo ver que tem gente que está assistindo, tem gente que não. Aí o que acontece? Quando a gente se encontra para fazer exercício, para tirar dúvida, quem não assistiu fica meio perdido lá, né? Então, ó, de verdade, vai lá, assiste. É uma aula, 2 aulas por semana, sexta-feira, assiste. O ideal seria você assistir na própria sexta-feira. Ah, não quero assistir na sexta. Assiste no sábado, no domingo, na segunda, tem bastante tempo. A gente se encontra de quarta. Até lá, você tem que ter assistido. Tá? Então, ó, eu não estou fazendo a minha parte. Você tem que fazer a sua também. É só assim que vai dar certo. Essa aula gravada é legal por isso. Você pode assistir quando você quiser, a hora que você quiser. Você pode ir e voltar. Eu gosto, eu acho muito boa a aula gravada. Tanto é que eu estou fazendo a maior parte, assim, aula gravada. E aí a gente se encontra para tirar dúvida. Mas você tem que chegar lá para mim, ter alguma dúvida. Ou chegar lá para mim sabendo sobre a matéria, para a gente discutir, fazer exercício. Tá bom? Então, ó, puxadinha de leve na orelha. Só para você levar a sério. Eu sei que tem gente que está fazendo direitinho. Para esses, esquece tudo que eu falei. Parabéns, é assim que tem que ser. Agora aqueles que estão vacilando um pouquinho aí, ó, por favor, hein? Vamos lá? Esse capítulo é muito fácil. De tudo que a gente já viu até agora, esse é o mais fácil por vários motivos. Primeiro, você escuta falar isso aqui toda hora quando você vê jornal, assiste alguma coisa, até quando você está vendo alguma notícia na rede social, fala-se muito disso. Outra, você ainda vê isso também, o professor de geografia deve falar isso toda hora, o professor de história deve falar isso toda hora, você já viu isso em outros anos também. Então você vai pegar o nosso livro e vai colocar ele na página 68, o nosso livro, tá? Pega ele aí, põe na página 68. E vamos falar direto da nossa população, da população humana. E aí eu destaquei esses itens, que são os itens que nós vamos acompanhar. Eu gostaria que você lesse o livro, tá? Gostaria, é assim que vai funcionar. Assiste a aula, lê o livro, assiste a aula. Aí você vai encontrar o melhor modo possível. Eu vou ler alguns trechinhos e você depois lê tudo que for ligado ao nosso capítulo. Qualidade de vida. Acompanha comigo aí. O ideal seria assim, você acompanhar comigo, ficar muito parecido com a aula da classe. Na aula da classe não é assim? Você pega o livro, eu leio e você acompanha comigo. Vamos fazer igual. Quando a gente faz igual, o nosso cérebro não fica muito confuso, ele segue um padrão. E quando ele segue um padrão, ele grava melhor os conteúdos. Então vamos fazer assim? É melhor. Pega o livro. Põe na página 68. Isso, essa aí. Tá? População humana. Acompanha comigo. A densidade da população humana mundial vem aumentando de forma acentuada, particularmente a partir dos meados do século XIX. As causas desse rápido crescimento relacionam-se ao desenvolvimento industrial, ao aumento da produtividade agrícola, mais comida para as pessoas, e ao desenvolvimento da medicina. Isso foi o principal. Como agora tem muito mais remédios, vacinas, morre menos gente. E das estratégias de prevenção, diagnóstico e tratamento de numerosas doenças. Então, a população humana tem crescido bastante. É isso que está falando. O que melhorou isso? Essa qualidade de vida, mais alimento e, principalmente, uma capacidade científica, uma capacidade na medicina de ter cuidado muito mais de doenças. Antigamente tinham doenças muito mais simples que a pessoa pegava e morria. Hoje tem vários tratamentos que permitem que essa pessoa continue viva. Aí vai estar mostrando um gráfico de crescimento, você vai ver aqui que depois da peste negra, teve um crescimento muito forte da população humana. Mas isso é interpretação de gráfico. Aí vai aparecer esse outro item, que é o item das pirâmides de distribuição etária. Etária é de idade. Acompanha comigo que isso é bem curtinho. A distribuição de indivíduos de acordo com faixas etárias forma a pirâmide de distribuição etária.
composta por retângulos sobrepostos, a largura de cada retângulo proporcional ao número de indivíduos naquela faixa etária. Aí eu olho aqui, ó, de 0 a 5 anos, quantos indivíduos tem? Aí está dividido em homens e mulheres. E aí eu tenho dois aqui, ó, duas pirâmides bem diferentes. Nessa pirâmide B, eu tenho muitas crianças e poucos velhos. E nessa pirâmide A, eu não tenho muita criança, eu tenho maior quantidade de pessoas, assim, maior número, entre 15 a 25 anos. Não tenho muitas crianças e tem até um número razoável de velho. Por que isso? Vou ler a legendinha. Pirâmide de distribuição etária de país desenvolvido é a letra A. Menos criança e mantém mais ou menos um número de jovens, uma quantidade maior. E a pirâmide B é de país em desenvolvimento, onde eu tenho um número enorme de crianças e um número bem menor de idosos. Tá? Acompanha comigo agora aqui em cima. Nos países desenvolvidos e industrializados, há muitos indivíduos na faixa etária em que são férteis e economicamente ativos, ou seja, estão no mercado de trabalho. A taxa de sobrevivência na infância é alta, isso é um país desenvolvido. E o número de idosos é grande, tá? País desenvolvido. No entanto, como os casais tendem a gerar poucos filhos, a população está praticamente estabilizada, poucas crianças. Aí se eu for pensar, não vou ler, porque você depois vai ler, senão eu vou ficar repetindo aqui. O outro mostra mais ou menos bem ao contrário, muitas crianças e uma quantidade de idosos menor em países que não são ainda países desenvolvidos, países que estão em desenvolvimento. A população está em crescimento, tá? Aí vamos para outra parte já, que é a dinâmica da nossa população, a população brasileira. Aí é interessante, acompanha comigo. Durante meio século, de 1890 a 1940, a população brasileira apresentou taxa de crescimento próxima a 1,8% ao ano, uma taxa até que pequena. Nessa época, predominava um padrão de crescimento populacional resultante de taxas de natalidade e de mortalidade alta. Ficava meio equilibrado. Até nascia bastante criança, mas morria muita criança também. Então, a população não crescia, não tinha mais criança, porque elas nasciam e morriam muitas. Aí vai dar um pulo, ó, vai estar mostrando aqui os anos, tá? Até que você vai ver que começou a mudar. Aí eu comecei a ter uma mortalidade menor. É aí que vem na outra parte. No início do século XX, a maior parte da população brasileira vivia na zona rural. Como as crianças participavam desde cedo dos trabalhos na lavoura, uma família grande dispunha de mais trabalhadores. Então o que acontecia? Quanto mais filhinhos uma família tivesse, mais gente para ajudar a trabalhar lá no campo. Porque a maioria das famílias moravam no campo e plantavam e colhiam, então eram famílias com bastante filhinhos. Só que foi passando isso, começou a era industrial. Contudo, serviços de saneamento básico e acesso ao sistema de saúde eram privilégios da minoria. As doenças espalhavam-se descontroladamente, ocasionando taxas altas de mortalidade. Então, mesmo essa família tendo bastante filhinhos, muitos ficavam doentes e morriam. Então a população não tinha um crescimento, ela ficava mais ou menos estável e baixa. Esse padrão de crescimento populacional começou a ser alterado em 1940, quando as taxas de mortalidade começaram a diminuir. Nesse meio, a vacinação em massa, a pulverização de inseticidas contra insetos transmissores de doenças, isso tudo foi ajudando. Aí o que antes era um crescimento de 1,8 ao ano, passou a 2,4. Agora, nasce crianças, a taxa de natalidade está até que razoável, alta, e morre pouca criança. Então, essa criança vai acabar virando um jovem, um adulto. E isso faz a população começar a crescer. Em 1940, a população total do país era de 41,2 milhões. E em 1970, 30 anos só depois, passou para 93,1 milhões, ou seja, houve um crescimento de cerca de 130%. Por quê? Porque começou a ter um avanço da medicina, da ciência, cuidando para que essas crianças que nascessem não morressem tão cedo. Aí a população começa a crescer. Aí que começa um movimento de crescimento da nossa população por volta de 1970.
No fim da década de 60, porém, a natalidade brasileira começou a cair. Começou a ter um equilíbrio, as pessoas também saíram do campo, começaram a trabalhar nas cidades. Já não era mais comum ter muitos filhos, já não precisava de muita mão de obra lá no campo. As famílias nas cidades tinham outros afazeres, muitos filhos, podia ocasionar um gasto maior para quem morava na cidade, então começou a ter de novo um equilíbrio. Na década de 60, cada brasileira com idade entre 15 e 44 anos tinha em média 6 filhos, década de 60. Atualmente gira em torno de 2 filhos por mulher. Então, diminuiu bastante aquilo que eu falei. Menos filhos hoje, porque o mundo todo, toda a parte de trabalho, muitas mulheres hoje trabalham. Além de trabalhar em casa, ainda tem um trabalho fora de casa. Então, diminuiu o tempo de cuidado com os filhinhos, então diminuiu a quantidade de filhinhos também. Em 1970, cerca de 42% da população brasileira eram entre 0 e 19 anos. E em 91, porém, a base da pirâmide etária brasileira se estreitou e passou ao topo ficando mais largo. A porcentagem de jovens diminuiu para 34%. Antes era 42%, diminuiu para 34%. Por quê? Diminuiu a natalidade, essa criança cresceu, agora ela é um adulto. Como está menos crianças nascendo, eu vou ter mais indivíduos mais velhos e menos jovens. É a ideia de um país desenvolvido. Já estamos terminando, hein? Em 2020, o ano que nós estamos, o Brasil deixará de ser um país com muitos jovens. Por quê? De novo, menor taxa de natalidade, menos crianças nascendo. Essas que nascem sobrevivem bem, estão envelhecendo, virando jovens, adultos e idosos, com uma taxa muito boa de mortalidade baixa. Você vai falar, sei, mas com essa pandemia é diferente, tá? Até quem fez o livro não imaginava o que ia acontecer. Então, 2020 ainda é um ano que vai ficar um ano muito diferente de todos que a gente conhece. Para terminar, hein? Estamos aqui já no finalzinho. Indicadores de saúde. Além dos aspectos como saneamento, alimentação, serviço de saúde, qualidade de vida, a população inclui possibilidade de acesso ao lazer, a cultura, a posse de terra. Isso tudo vai melhorando a vida desse cidadão. Certos valores podem expressar com relativa fidelidade as condições gerais de vida. São os indicadores sociais e de saúde. É aí que vai entrar essa parte, que é o finalzinho. A expectativa de vida, e aí para praticamente terminar. Os dados mais preocupantes na população brasileira em geral, por exemplo, referem-se à situação de crianças e jovens. Segundo o Programa Nacional de Integração à Criança e Adolescente, cerca de metade da população brasileira inferior a 20 anos tem renda inferior a meio salário mínimo. A gente sabe, não vou ficar discutindo política, nada disso com vocês, mas você é inteligente, você sabe, você está vendo. Nós temos um país com distribuição de renda muito desigual. Tem gente com muito dinheiro e tem muita gente com pouco dinheiro. Essa pessoa com pouco dinheiro vai ter uma qualidade de vida um pouco inferior, lógico, porque ela não tem recursos para comprar algumas coisas, até medicamento, comida, do que a menor parte da população que tem muito dinheiro. Esse desequilíbrio pode afetar a expectativa de vida, o crescimento. O que afeta diretamente o crescimento de uma população é a taxa de crescimento populacional, que no finalzinho pode ser calculada conhecendo as taxas de natalidade, mortalidade, migração, chegada e saída das pessoas daquela região. Por convenção, as taxas de natalidade e mortalidade são expressas por grupos de 1.000 pessoas, enquanto a de crescimento é expressa em porcentagem. A taxa de fecundidade é o número de filhos por mulher em uma população, e a de mortalidade é o número de crianças que morrem antes de completar 1 ano de vida. Aí aqui tem mais um gráfico mostrando isso. Eu falei para você que era fácil, não é? Pode parecer complicado, pode parecer chato, mas não é não. Essa parte de população, você sabe bem sobre isso, sabe? Você já viu isso em vários outros anos, você vê isso todo momento. Volto a falar, quando você está vendo um jornal, quando você está vendo uma notícia pela própria internet. E quando você olha os nossos livros, quando você escuta o professor de história, o professor de geografia, eles também tratam esse mesmo assunto.
Em biologia também é importante. Por quê? Porque nós somos seres vivos, estamos no planeta, dependemos uns dos outros, usamos os recursos do planeta. Então, uma população tende a manter um equilíbrio para poder ocupar melhor os recursos do planeta. Essa é a ideia de biologia. Uma população que usa bem os recursos daquele ambiente é uma população que vai estar mais estabilizada, biologicamente equilibrada. É isso que eu quero que você pense. Uma população em biologia tem que estar biologicamente equilibrada, gastando o recurso que é possível, porque se faltar recurso, vai ter um problema na população. Então, pensa nisso, é fácil. O que eu vou pedir para você fazer? Sexta-feira já, faz hoje, tá? Para não pegar o fim de semana, mas você pode fazer depois, mas eu faria hoje. Tenta resolver esses exercícios, ó. Só faz nessa página, nem precisa entrar na outra, tá? Página 72. Se você fizer esse, eu já fico feliz. Se você quiser fazer tudo, faz tudo. Vai até a página 74. Mas se você fizer pelo menos os primeiros aqui, ó, eu já fico feliz, que é para quando a gente se encontrar, a gente ter algumas dúvidas para conversar. Fácil, né? Então, ó, quer que eu fale rapidamente? População humana, qualidade de vida, tudo que eu tenho para que minha população esteja bem. As pirâmides de idade, eu tenho que ver o número de indivíduos, a quantidade de indivíduos naquela idade na minha região, no meu país. A dinâmica da população depende dos recursos que ela tem e os indicadores de saúde, expectativa de vida, crescimento populacional e o principal, a taxa de fecundidade, quantas crianças estão sendo geradas e vão nascer, e a taxa de mortalidade, quantas crianças eu não quero que morra. Fácil, não é? Qualquer dúvida já sabe. Anota a dúvida quando a gente se encontrar. Você tira essa dúvida comigo, ou então, que funciona muito bem, eu queria até que funcionasse melhor. WhatsApp, tem gente que tem dúvida, já pergunta direto para mim. Deixa eu falar um negocinho antes de eu ir embora. O nosso grupo ali está muito pequeno ainda, eu queria que o grupo fosse um pouco maior, até porque eu vou começar a mandar atividades para você fazer e me mandar de volta no próprio WhatsApp, é muito mais rápido. Você vai fazer, tirar a foto e já enviar de volta para mim. Então, converse com os seus colegas aí, para a gente tentar aumentar esse grupo. Vamos adicionar a classe toda, tá bom? Conversem entre vocês para a gente montar um grupo maior. Fácil isso, né? Então, ó, sexta-feira já, bom final de semana, fica na paz e até mais.